Boa noite, eu sou o Thiago. Boa noite, meu nome é Gabriel e a gente vai apresentar o trabalho 1 de arquivos, começando aqui pela a tabela de índices, né? Para criar a tabela de índices, inicialmente a gente abre os arquivos, né, no modo desejado, verifica se eles estão corretos, né, abre a abertura normalmente e lemos o cabeçalho do nosso arquivo fonte, né, que vai ser o arquivo de dados que a gente está baseando nos dados. A gente verificamos a consistência dele e criamos assim, vamos começar a criar o nosso arquivo de tabela de dados. Inicialmente a gente queria o cabeçalho e a gente usa a nossa estrutura auxiliar que a gente decidiu para esse trabalho, que foi um vetor de índices, útil principalmente pela busca binária. Assim, a gente pega os dados, as posições ideais do nosso arquivo para auxiliar nossas buscas e começamos a iterar pelo arquivo, lendo cada registro, e para cada registro, se ele for correto, a gente adiciona nesse vetor. Esse vetor, posteriormente, vai ser escrito no nosso arquivo de índices, os dados que a gente leu desse vetor de estrutura auxiliar. E, assim, nós atualizamos o status do cabeçalho do arquivo de índice, que agora já está válido para fazer novas alterações, e destruímos o cabeçalho e fechamos o arquivo, e desalocamos os vetores. Assim, além disso, por exemplo, na nossa inserção, que é nossa última funcionalidade, inicialmente, a gente tem a função inserir no registro removido. Basicamente, a função dela é inserir uma posição que esteja removido dentro do arquivo de dados, adicionando os cifrões, caso não tenha espaço necessário, verificando o tamanho e tudo mais. Assim, para a nossa inserção em si mesmo, a gente abre verificando as condições do arquivo, se eles estão corretos, lemos os cabeçalhos, verificamos as consistências e começamos a iterar para cada inserção. Para cada inserção que a gente realiza, a gente lê o campo que a gente está, no qual a gente está trabalhando, verificamos o ID e lemos todos os campos que queremos, no caso, o nome do jogador, nacionalidade, nome do clube, etc. Feitas essas leituras, atualizamos o cabeçalho, porque a partir de agora vamos começar a inserir nele, né? Para a nossa inserção, nós inicialmente verificamos o byte offset do topo, porque se o arquivo tiver removido, a gente vai querer percorrer os registros removidos procurando o best fit, a posição ideal. Digamos que não tenha registros removidos. Se não tiver registros removidos, nós inserimos no final do arquivo mesmo, normalmente. Assim, então, se esse caso vale para a primeira inserção, caso não seja, se não ser no topo do arquivo de remoção, a gente percorre todos os registros removidos, buscando a posição ideal. Se ele achar, ele insere esse registro, e atualiza, escreve no registro, e destrói o registro, e finaliza a inserção. Se, por exemplo, ele não achou a posição ideal durante toda essa busca, por meio dessa flag aqui que a gente salva, se ele não achou, aí sim escreve no final do arquivo. E assim a gente atualiza os registros removidos, atualiza o status, escreve no cabeçalho e finaliza tudo. Bom, para a funcionalidade do delete, o que a gente vai fazer primeiramente é, conforme das outras funcionalidades, a gente vai abrir os arquivos, verificar se foi aberto da forma correta, a gente vai criar o cabeçalho, ver se a gente conseguiu criar da forma correta, a gente verifica a consistência deles, se eles não forem consistentes, a gente encerra a funcionalidade já aqui. E, em primeiro momento, a gente vai carregar a tabela de índice na memória primária. Então, aqui a gente vai criar o vetor auxiliar e a gente vai carregar toda a tabela de índice nele. A gente vai usar essa variável de removidos para a gente conseguir quantificar quantos registros a gente conseguiu remover no total. E a gente vai entrar nesse loop. Esse loop ele vai iterar sobre quantas remoções a gente quer fazer. Dado isso, a gente vai ler quais são os campos que o usuário passou e a gente vai armazenar isso em algumas flags. As flags vão dizer se aquele campo está sendo utilizado ou não. Nesse caso aqui, a flag campo 0, ela está indicando um ID. Se o ID for um campo de busca, o que a gente vai fazer vai ser utilizar a tabela de índices para conseguir achar o byte offset daquele registro. Então a gente vai fazer uma busca binária em cima do vetor, e uma vez que a gente encontre o byte offset, a gente vai validar aquela busca, ver se os campos estão de acordo com o que a gente quer, e a gente vai de fato remover aquele registro. Se o ID não for um campo de busca, o que a gente vai fazer é percorrer sequencialmente todo o arquivo de dados, validando registro a registro. Se o registro estiver com os campos de forma adequada, conforme o usuário passou, então de fato a gente vai remover. Todo esse processo de remoção, da função remover registro, a gente vai estar marcando o registro como logicamente removido no status dele,
e vai estar ajustando a lista encadeada de logicamente removidos que existe dentro do registro do arquivo de dados. Finalizadas todas as remoções, a gente vai atualizar o cabeçalho e vai reescrever ele. Depois a gente destrói todas as alocações dinâmicas que a gente fez e a gente encerra a funcionalidade recriando a tabela de índice, para que a gente consiga atualizar ela com os novos dados. E é isso.